anos de idade, uma família desestruturada em razão da perda da minha mãe, nós ficávamos, eu e meu irmão, tanto quanto afastados do convívio familiar, e eu acabei me envolvendo com a maconha. A situação foi evoluindo com o tempo, tive acesso à cocaína, cheguei a fazer uso de xaropes, anfetaminas, e mais à frente eu tive contato com o crack. O crack, tive uma história de 5 anos com ele, aproximadamente 5 anos. Numa determinada noite eu acabei fumando uma pedra, a sensação de euforia é imediata e a partir daí foi surgindo um contato mais permanente que gerou uma dependência química que consegui coibir em um determinado momento, assumi um caso de extrema repercussão nacional, um estresse descomunal foi levado a efeito sobre a minha pessoa naquela época. Infelizmente eu fui acometido pela soberba, me achava melhor que os outros, um erro crasso que o ser humano pratica e que não deve ser levado a efeito. Nós somos falíveis, nós temos que ter ciência das nossas limitações. E em razão disso, numa determinada data, eu saindo de uma audiência, fiz ingestão de bebida alcoólica, que é um gatilho para aquele que tem o problema da dependência química, você perde o seu controle em razão do consumo de álcool. E vim a utilizar o crack. Houve um oportunista de plantão, ele fez uma filmagem, eu tive ciência de que aquela matéria seria veiculada e antes de que aquilo tivesse o efeito que seria natural, eu solicitei a presença de 2 veículos de comunicação e declarei aquilo que estava por vir. E o meu problema que eu vinha tratando, que estava sendo alvo de tratamento da minha recaída. Foi avassalador. Eu, em razão dessa questão, fui suspenso pela OAB, a causa foi entregue a outro advogado que posteriormente veio a ter uma conduta altamente deselegante comigo e eu não retornei como era previsto ao patrocínio dos interesses desse cliente. Houve uma rejeição muito grande, há um preconceito muito grande com relação àquele que é usuário, aquele que é dependente. E o Carlos foi um dos amigos que estendeu a mão e ele me apresentou Jesus e me apresentou o Evangelho. E tanto quanto com ele eu pude contar com a minha esposa, que foi mola mestra nessa minha recuperação, nesse meu soerguimento e me restabeleceu o sentimento de família. Eu pude ter com ela e com meu filho uma vida, eu tenho com eles hoje uma vida que eu não tinha antes. Quando Jesus fez o sacrifício na cruz, ele não olhou pessoas. O Filho de Deus, quando veio, ele não veio para dizer assim, eu vim salvar você, ou eu vim salvar você, ou eu não vou te salvar porque você é homossexual, ou eu não vou te salvar porque você é político, ou eu não vou te salvar porque você é rico. Ele veio para salvar todas as pessoas, todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, que o aceitam como mestre das suas vidas, têm direito à salvação. Então, estender a mão ao Quaresma foi, antes de tudo, uma obrigação minha como cristão em dizer para ele que Jesus ama todas as pessoas, indiferentemente do que elas tenham feito. Isso é um negócio duro, sabe, Peri? Porque às vezes a gente vê um assassino muito cruel, às vezes um crime muito cruel, né? Uma realidade onde a gente exige mesmo que a justiça seja mais dura, mas o amor de Deus entra na vida daquela pessoa, muda aquela pessoa e ela se torna uma nova criatura, não é? Quem com Cristo está, nova criatura é. E para os que estão lá fora, é difícil entender essa mudança nas pessoas, mas nós não. Nós sabemos que essa mudança é possível e eu sabia que essa mudança era possível no Quaresma. É um homem inteligente, é um homem bem-sucedido, é um homem que tem uma família linda, mas faltava a ele Jesus. Faltava a ele conhecer a libertação de um Cristo que não escolheu pessoas e que liberta. Eu admiro o Quaresma há muitos anos, como repórter. Há muitos anos eu tenho contato com ele já, desde casos mais antigos eu acompanhei o trabalho do Quaresma. Eu sempre admirei a inteligência do Quaresma. É um grande profissional do direito. Tá? E percebi a trajetória dele de crescimento, mas percebi também a trajetória dele de queda. No dia em que Quaresma deu uma entrevista às emissoras de televisão
dizendo que ele e o diabo eram aliados, que ele estava aqui para infernizar, né? Eu percebi que aquele seria o ponto culminante da queda. Então eu percebi que naquele dia ele precisava da palavra. E eu fiz vários esforços, assim, diante de Deus, liguei várias vezes, os 2 números de telefone que eu tinha dele estavam desligados, né? E a partir desse dia eu comecei a receber as notícias, né? Está numa boca de fumo, você quer as imagens dele usando crack, né? Nós temos uma revelação bombástica que vai fazer você ter índices de audiência cada vez melhores. Não é isso que eu queria. Eu conheci a esposa do Quaresma, eu conheci o filho dele, e eu me coloquei no lugar da esposa e do filho, e me coloquei principalmente no lugar dele, na preocupação com o filho dele, porque o menino na escola já sofria todos os tipos de críticas e de brincadeiras dos colegas por conta do pai. E eu passei então a ligar para o Quaresma. Nesse dia, liguei para ele e falei assim: Quaresma, aqui quem está falando é uma pessoa que te gosta muito, que te admira demais, mas que precisa te dizer a verdade. Você clamou com a sua boca a sua destruição. Você clamou, você se destruiu com as suas palavras. Mas eu sirvo a um Jesus que pode tirar você de onde você está. Eu sirvo a um Jesus que pode mudar a sua vida. E ele ouviu atentamente, eu senti que o coração dele estava firme para receber essa palavra e pedi, a partir disso, que o pastor Wellington do Credec fizesse uma visita, que fosse até a casa do Quaresma e levasse essa palavra de evangelização. A vida é feita de escolhas, sabe? A pessoa pode escolher o caminho da morte, mas a pessoa pode escolher o caminho da vida. E Jesus fala para a gente que há vida e vida em abundância. E o que eu fiz foi levar para ele essa palavra, dizer para ele: olha, Jesus pode dar a você vida em abundância. Jesus pode dar a seu filho um pai novo, pode dar a sua esposa um marido novo. É só você escolher o caminho que você achar melhor, e o caminho é Jesus. E graças a Deus, a partir desse dia, eu percebi uma mudança muito profunda nele. Ele ainda me preocupa muito, porque o próprio Jesus ensina que quando um demônio é expulso, ele vaga, mas quando ele não encontra outro lugar, ele volta, e se ele acha a porta aberta, ele volta com 7 demônios. Isso significa o seguinte, que se a pessoa não se cuidar, se ela não zelar por si mesma, a situação dela pode ficar muito pior depois. Quando nós precisamos de ajuda, é bom receber essa ajuda, né, doutor? É imperativo. Você não consegue se levantar quando você está no fundo do poço. Se você não tiver um auxílio, um amparo para você se levantar, você não consegue se erguer. E o Carlos foi uma dessas mãos, dentre outros amigos, e principalmente a minha esposa, que foi a mola mestra, reitero, para poder me levantar. Hoje o senhor está mais feliz? Certamente. É uma vida completamente diferente. Uma vida completamente diferente. Você não se entrega ao devaneio da droga, você não entrega ao devaneio do álcool. É um outro norte que você tem na sua vida. O contato com a família, o contato com o seu filho é uma coisa diferente. Valeu a pena estender a mão? Valeu. O que eu fiz foi passar a ele um pouco do que foi feito comigo, há 17 anos, quando eu me converti, quando eu me tornei cristão verdadeiro. Eu recebi, num momento muito difícil da minha vida, uma palavra amiga, dizendo assim: olha, isso que você está passando agora não é o fim. Isso pode ser uma maneira de você melhorar a sua vida. E eu acreditei naquilo, conhecia um Jesus verdadeiro, conhecia uma fé verdadeira, um Deus vivo que muda a vida das pessoas. E o que fiz foi simplesmente passar um pouco do que eu recebi. Cada cristão tem que fazer isso, sabe? Porque o que a gente muito ouve, sabe, Peri, a gente ouve muitas palavras de desânimo. Poucas as palavras de pessoas que chegam num momento difícil e dizem para você assim: calma, isso que você está passando é uma fase, você vai melhorar. O cristão tem essa obrigação. Quando Jesus fala que nós temos que ser sal da terra, não é só lá dentro da igreja, no louvor, no estar lá, aleluia, no amém, sapatinho de fogo, não. A gente tem que ser sal da terra, é no trabalho da gente, é na universidade,
é dizendo para as pessoas, olha, você está passando um momento difícil, mas Deus pode ajudar você a superar esse momento. Essa é a minha visão do que é ser um cristão fora da religião. Não é daquele que se reúne só nos finais de semana para poder... Você tem que ser cristão todos os momentos da sua vida. E nós voltamos na semana que vem. Se você quiser participar do programa, mande um e-mail para resgatados@redesuper.com.br ou pelo Twitter, @resgatadostv. E se você mora em Belo Horizonte ou na região, participe também do Culto dos Resgatados, que acontece toda quarta-feira, às 19h30, na Igreja Batista da Lagoinha. E até o próximo programa.